Amigos do canal Soares News, tudo bom com vocês? Vocês conhecem Sarah Sheva? Pois bem, se você não conhece, você vai passar a conhecer nesse vídeo. Agora, se você conhece essa mulher, eu te garanto que você vai sair daqui horrorizado, impactado com o que você vai ver. Eu decidi investigar um pouquinho a fundo a história de Sarah Sheva e o que eu descobri, o que eu não sabia, talvez que algumas pessoas saibam, mas eu acredito que a maioria não sabe sobre a Sarah Sheva. Eu vou te mostrar tudo aqui. Eu fiquei impactado ao ver o que eu vi sobre a história dessa mulher. Ela tem crescido no conceito de muitos aí. Vira e mexe, tá em notícias como alguém de uma opinião forte, uma opinião sensata. Mas o que eu vou te mostrar aqui é de arrepiar os cabelos. Você conhece Sarah Sheva? Não. A pergunta é, você conhece a verdadeira Sarah Sheva? Você conhece? Pois bem, nesse vídeo eu vou te apresentar quem é ela. Seja bem-vindo. Sua presença aqui é aquele prazer que eu amo ter você aqui. Você já faz parte da minha família, a família Soares. Então já deixe seu like, o seu comentário. Se você conhece Sarah Sheva, comente aqui a sua opinião sobre essa mulher. Ah, mas eu não sei do que o vídeo se trata. Então no finalzinho você comenta que vai estar bom demais. Amém? Então vamos lá, queridos. Eu quero te apresentar aqui agora a Sarah Sheva. Como eu conheci Sarah Sheva? Eu vendo os vídeos do Cristão Também Pensa, Jesus Cristo Força Alfa, entre outros canais que de vez em quando posta sobre Sarah Sheva. Eu nem sabia, pra te falar a verdade, nem sabia que a Sarah, ela era filha de Baby Consuelo, Baby do Brasil. Fiquei sabendo há pouco e fiquei, como assim? Eu não sabia disso. Então eu fui pesquisar o que mais eu não sabia sobre ela. E o que eu descobri me deixou espantado. Sinceramente, Sarah Sheva eu nunca imaginei. Nunca imaginei. Lembrando você que deseja fazer aquela renda extra, usando apenas o seu celular de uma forma 100% honesta, trabalhando no conforto do seu lar, de uma forma que vai tirar você do zero e levar você ao avançado. Primeiro comentário fixado aqui é a mudança da sua vida. Aqui está a melhor forma de você hoje sair do CLT, salário mínimo, sair de baixo e começar a escalar degraus. Entra aqui, que Deus te abençoe nessa nova jornada. Agora eu quero que você veja isso daqui. Sarah é filha de dois grandes artistas. Dois grandes artistas, Pepeu Gomes e Baby do Brasil. É. Então, ela vem de um mundo de artístico. Você foi cantora. Sim, cantora do SNS, eu tive uma banda com as minhas irmãs. Que foi sucesso, que estava nas paradas de sucesso primeiros ali, top. Então, incrível. E você... De repente, que a gente fala de repente, mas nada é tão de repente assim, mas você mudou a sua forma de ver o mundo, você mudou o seu caminhar, você mudou a tua visão, você se tornou pastora. Então, anos depois, né? Anos depois, então você também tem o conhecimento, você não veio de uma família tradicional cristã, então realmente foi algo que... Foi muito forte. Foi muito forte, muito pessoal. Foi. Né? Então eu quero entender como que foi desde essa conversão, porque é muito interessante, né, de saber. A minha conversão, assim, aconteceu de uma maneira muito assustadora, mas muito necessária, porque como a minha família sempre foi envolvida com muita coisa espiritual, né? Então eu fui mística, eu fui esotérica, eu fui kardecista 6 anos antes de eu ser crente, antes de eu ser cristã. Então, a minha família sempre foi uma família que buscou muito a Deus. Minha mãe sempre acreditou muito em Deus. Eu tenho essa herança, né? Muito forte. A minha mãe sempre teve muita fé. Mas na minha família não existia o ensino de que Jesus era o Messias de Israel, o Senhor, o Rei do Universo, o Rei da Eternidade. Não tinha esse ensino, né? Ninguém tinha a Bíblia como fonte da verdade, nem de princípios. Então, eu acreditava em Deus, mas uma das coisas que mais permeia o universo da classe artística, das pessoas que não conhecem a Bíblia, eu não sabia e não acreditava que o mal existia sendo uma força espiritual externa. Eu tinha aprendido, como muitas pessoas, que o mal é uma coisa que pode estar dentro do ser humano, da própria natureza humana. Que é só se você plantar o mal, você vai colher o mal. Pode ser da essência daquela pessoa má. Não. Isso também existe. A Bíblia chama isso de perversos. Existem pessoas na Terra que a Bíblia chama de
os perversos. Então, são pessoas que têm, sim, um coração mau, que são uma descendência lá de Caim, que foi um coração mau, corrompido. Existe, sim, isso. Mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da entidade espiritual do mal, que a Bíblia chama de diabo, né? E eu não acreditava na existência do diabo. Então, pra eu me converter, Karina, era muito complicado. Porque, pra mim... Quando a pessoa falava assim, por que existe o diabo? Eu falava assim, para com essa bobagem, isso é coisa de filme, meu bem. Isso não existe. Ai, meu Deus, como você é iludido. E um dia, né, eu fiquei amiga de uma moça, que hoje ela é até hoje minha amiga, a Andréia Lancelotti, a gente era duas jovens. E a Andréia, que é hoje uma pastora, uma ministra, mulher de Deus, ministra de adoração, a Andréia começou a me evangelizar. A gente primeiro era amiga de ir pra balada. A gente era adolescente, ia pra baladinha juntos. De repente, a Andréia some e a gente fica sabendo que a Andréia tinha se convertido numa igreja evangélica, virado crente, por isso ela não ia mais pra balada. Aí pronto, começamos a falar mal dela. A Andréia virou crente, agora não vai pra balada, agora virou ficou fanática. chata, ficou doida, chamava tá louca. de fanática. Lavagem cerebral, né? Aquelas Exato. papos. Lavagem cerebral, fanática, maluca, obcecada. Bom, nisso, a Andréia some, olha bem. E a Andréia casa, mora fora do Rio, morava no Rio. Anos depois, a Andréia volta a morar no Rio com o marido, com os filhos e tal. A gente é amiga de anos, a gente começou a voltar a se falar. Eu comecei a frequentar a casa dela. Imagina eu me vestia igual uma piriguete, usava um cabelo ruivo até o bumbum, uns vestidos que hoje não servem nem pra blusa, de tão curto que era. Uns decotes era tão barra pesada, minha filha, que eu ia puxando os peitos. Eu só parava de puxar os peitos. Quando engasgava, começava a engasgar. Quando a auréola do peito começava a aparecer, Karina, a auréolazinha do peito começava a aparecer. Daí você falou, é o limite, aqui é o limite. Tá bom. É o nível de perturbação que eu vivia. O nível. Aí você vê o que é uma pessoa sair da cachorrice pra princesice, é um processo realmente transformador, que Deus realmente me tirou de lá. Resumindo, aí eu ia pra casa da Andréia, ela e o marido nunca me julgaram. Não me olhavam torto, não condenavam nada em mim. Sempre tiveram uma forma muito amorosa de me abraçar no evangelismo. Porém, eles desciam a lapada da palavra de Deus. Falavam de Jesus rasgado. E eu entrava, eu sou muito espontânea, entrava em vários embates com eles, confrontava também, mas era muito legal, porque aquilo entrava em mim. Sim. Ainda que eu debatia. Eu não acredito em diabo, vocês são muito doidos. Que diabo que isso não existe, vocês são fanáticos. Tá, ficar dando dinheiro pra pastor, xingar. Resumindo a história, um belo dia, eu estava... na igreja? Eu fui na igreja com ela. Fui na igreja uma vez. Não com esses vestidinhos, né? Ficava julgando. Secretamente. Tudo. Ficava olhando, pensando, olha ali, o outro ali, olha a outra ali, secretamente julgando. As músicas, eu ficava, que coisa horrorosa. Não sei. Uma vez eu tava na igreja, eu era terrível. Uma vez tocaram um axé gospel. Aí nesse dia eu me lembro que eu gostei. Eu falei, que legal. Maneira, até. Eu era muito preconceituosa. Mas fui. Mas não acreditava em nada, não era suficiente para eu ser convertida. Um louvorzinho, não era. Eu tinha que ter uma experiência forte. Porque eu tive envolvimento com muita coisa espiritual, sobrenatural, que não era de Deus, né? E aí um dia, eu tava saindo de um ensaio, eu trabalhava com a minha mãe, eu era backing vocal da minha mãe. A gente ia fazer um show lá em Botafogo, num local de eventos. E na hora que a gente tava saindo do ensaio, aconteceu uma coisa sobrenatural. Foi aí que toda a minha história começou. Eu estava num debate, uma discussão na porta com uma pessoa da equipe. E, de repente, eu estava com o celular na mão, e isso foi mais de 20 anos atrás. Foi em outubro de 97, foi o dia que aconteceu isso. E era o celular antigo, era aquele tijolão pesado. Eu tô com o celular na mão e começou uma discussão entre eu e uma pessoa da equipe na porta do evento. Eu com aquelas roupas de piriguete, toda perturbada. Nisso, a pessoa fica possessa. Eu não sabia que a pessoa estava possessa. E a pessoa arranca o celular da minha mão. Isso aconteceu, isso é uma experiência que eu vivi. Arranca o celular da minha mão numa velocidade sobrenatural, que não deu pra ver como foi tão rápido, e me dá uma batida com o celular, me agride com o celular. Com o meu próprio celular, depois joga o celular no chão. Não tem explicação. Nisso, a pessoa me agride, pega de raspão assim no meu rosto. Bateu aqui no meu rosto. Imagina, se batesse em cheio, né? Podia até quebrar. Mas aí bateu assim de raspão, eu, num reflexo, segurei meu rosto e abaixei, me curvei pra me proteger. Essa pessoa continuou andando e eu me cobri. O meu cunhado que trabalhava junto, um dos meus cunhados que trabalhava junto na produção, me agarrou achando que ia ter briga. Tipo, numa de apartar. Sim. E eu falei pra ele, não, pode me soltar que eu não vou fazer nada. Porque eu tava em outro planeta, eu não entendi nada do que aconteceu. Nisso, quando eu levanto o rosto,
com a mão assim, né? Ainda com reflexo. Que eu levanto o rosto e olho a pessoa, tinha uma ladeira na frente do lugar, era uma ladeira levemente inclinada, não era uma ladeira muito íngreme, não. Aí a pessoa tava andando, já tava mais ou menos uns 6 metros, 7 metros de distância, descendo, e a pessoa falava assim, com muita raiva, você vai ver, sei lá, e virava pra trás e falava assim, praguejava. Só que na hora que eu olhei, ainda assim, com a mão no rosto, tudo muito rápido, eu tive uma visão aberta espiritual pela primeira vez na minha vida. É muito importante pontuar que eu nunca usei drogas, nunca precisei, sempre fui muito solta, né? Nunca bebi, nunca gostei de bebida. Sou uma pessoa muito lúcida. Eu sempre amei a coisa do pé no chão, da lucidez, porque eu fui criada numa família, Karina, que não tinha repressão. Eu não tinha... Era o rebelde sem causa. Eu não tinha motivo pra me rebelar, porque eu podia tudo o que eu quisesse. Sim. Então, eu nunca tive essa necessidade de beber pra me soltar, porque eu já era solta, entendeu? Sim. Então, eu era uma pessoa muito racional, muito lúcida. Eram 3 horas da tarde, luz do dia, era o ar livre, essa cena. Tá? Eu tava no lugar coberto, a pessoa foi saindo pela luz do sol. Não tinha como eu achar que via uma sombra. Eu vi, de visão aberta, assim, ó, pá! A pessoa ficou toda transparente. Toda. E eu vi um monstro dentro da pessoa com garras e assim, pareciam garras e chifres vários. Saía pra fora do limite do corpo da pessoa. E quando eu vi isso... Eu fiquei em estado de catatônica, assim, eu fiquei em estado de choque. Porque naquele momento eu lembrava da Andréia, do Alexandre, marido dela, falando. Eu lembrava de tudo que eles me diziam. E tudo aquilo embolando na minha cabeça. Meu Deus, isso é real, isso é real. Primeira coisa que eu tive que entender é que o mal existia. Alguém que estava com você viu também? Presta atenção. Aí eu fiquei catatônica, assim, eu não tinha reação. E nisso a pessoa continuou descendo e eu catatônica, vendo. Nisso começam os questionamentos. Na minha cabeça que a gente sabe que a Bíblia fala em Efésios 6, que o inimigo seta, que o escudo da fé, ele nos protege contra os dardos inflamados, que são as setas, que vêm para te roubar a semente. Então começou uma seta na minha cabeça assim de incredulidade. Para com isso, você está tendo uma ilusão, não tem nada a ver. Imagina que absurdo, isso é uma fantasia. Ai, você não viu bem isso que você acha que você viu. E eu catatônica. De repente, na hora que eu comecei a ouvir essa seta na minha mente, eu fui chegando pra trás e me encostei num muro, assim, em estado de choque. Nisso vem uma mulher entrando na minha frente. Essa mulher se chama Lui. Ela era guitarrista da nossa banda. Ela tocou, não sei se ela ainda toca, porque eu não assisto quase televisão, anos na banda do Serginho Grosman do Altas Horas. E a Lui é cristã, e eu não sabia. Ela era guitarrista da nossa banda. E ela viu também. A Lui me segura e fala assim, olhe pra mim. Ela é baianinha, tem o sotaquinho baianinho, né? Olhe pra mim. Aí eu olhei. Ela disse, não fique com raiva dessa pessoa. Porque o que está nessa pessoa não foi a pessoa que lhe agrediu. Foi o inimigo. Aí, Karina. Aí eu pirei. Porque eu pensei... Aí eu acordei do transe, né? Do estado de catatônica, que eu tava assim, paralisada. Eu acordei e comecei a chorar instantaneamente. Eu comecei a chorar porque eu comecei a entender. Sabe quando o chão sai? Toda a minha base que eu construí até ali, tudo que eu acreditava ruiu. E aí eu comecei a ter que me reconstruir a partir daquele momento. Meu Deus, então no que eu vou acreditar? A Andréia tem razão, a minha amiga tem razão. Fui pra casa, liguei pra ela foi correndo, ela morava na Barra, eu morava no Alto Leblon. Ela foi lá me visitar. Chegou na minha casa, começou a orar comigo. Aí ela orou e foi embora. Daquele dia em diante, eu entrei no meu quarto, todos os dias antes ou depois do trabalho, eu entrava no meu quarto. Eu nunca tinha lido Bíblia. Eu nunca tinha ouvido falar, né? Eu não sabia o que era Espírito Santo. Eu nunca tinha ouvido falar de Mateus 6,6, que manda você orar no secreto. Nunca. Mas eu comecei a praticar sem saber. Eu trancava no quarto e falava com Deus. Deus, olha, se o diabo existe, então deve ter outras coisas aí que a Bíblia fala que é verdade. Agora eu quero que você me fale. Só que eu era abusada. Em vez de eu orar com reverência, eu não tinha nenhuma reverência, né, a Deus, eu falava assim, olha só, dentro do quarto. Eu quero saber o resto dessa história. Você tinha quantos anos nessa época? 24. Eu quero saber, eu falava assim, eu quero saber a verdade dessa história. E tem mais. Não adianta você mandar pastor, padre, rabino, profeta, pai de santo nenhum pra falar comigo. Quero falar direto. Eu não quero ouvir ninguém, eu não vou acreditar. Ou você fala diretamente comigo. Olha o nível de abuso, né? Abusada. Bom, enfim,
Deus teve misericórdia ali da minha ignorância, teve misericórdia e viu meu coração sedento. Sim, sim. 2 semanas se passaram eu fazendo isso. Chegava do trabalho, ou antes do trabalho eu fazia. Depois de 2 semanas eu tava em cima da minha cama. E foi o grande dia, o dia D da minha vida. Eu tava assim de pijamão, eu tinha uma cama de casal bem grande, eu tava com as pernas esticadas. E eu tinha o hábito de escrever. Toda vez que eu ia falar com Deus, né, eu escrevia carta do que eu tava falando. Eu tenho até hoje esse caderno guardado. E nesse dia eu tava escrevendo uma carta que dizia mais ou menos assim: Deus, eu nunca conheci um homem sério, porque eu era uma mulher, que o meu vazio eu preenchia, não era com bebida, nem drogas. Meu vazio eu preenchia com relacionamento sexual, com homem. Minha droga era relacionamento. Então eu era uma mulher super promíscua, eu era uma mulher que usava os homens, eu era muito feminista, eu era muito aquela coisa de consciência de que eu estava num estágio quase desmaiando. Uhum. Só que ele começou a falar: eu vou precisar parar de falar com você agora. Uma voz que não dá pra explicar, é a coisa mais linda que existe. E ele disse: mas eu vou deixar o meu Espírito Santo, o seu coraçãozinho não está aguentando. E eu não queria que ele parasse. Então, sem voz, com o diafragma lá em cima, sem